Queridos, vamos abrir nossas escrituras, a sua Bíblia, no Evangelho de João. Estamos no mês de dezembro, os últimos dias do ano, hoje pela manhã falamos, e nós temos no mês de dezembro a menção sobre o nascimento de Jesus. Nós sabemos que o Natal ele tem sido deturpado ao longo dos anos. O nascimento de Jesus, de fato, não é mencionado. Nós não vamos encontrar menção no Novo Testamento acerca de um momento onde se relembrasse o nascimento de Jesus. E de fato nós lembramos das palavras do Senhor que Ele disse no momento da ceia e da despedida com os seus discípulos que relembrasse não o seu nascimento e sim a sua morte, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o vinho, anunciais a morte do Senhor. Mas é também notório que as Escrituras relatam nos Evangelhos o nascimento do Salvador. Nós sabemos que o Natal deste mundo hoje tem sido deturpado assim como um período que se fala sobre a Páscoa. Nós não comemoramos a Páscoa porque a Páscoa foi uma passagem da libertação do povo de Israel. E nós sabemos que o Natal significa nascimento. E essa data é bastante propícia para que nós aproveitemos para enfatizar a mensagem do Natal. E eu quero compartilhar com os irmãos exatamente o texto de João em seu Evangelho, no capítulo 1, que tem exatamente como tema a encarnação do Verbo, do Logos, do Deus eterno. Eu quero fazer essa leitura com os irmãos. João capítulo 1, de 1 a 14. Vamos ler juntos, irmãos, todos. No princípio era o Verbo. Vamos ficar em pé, por gentileza? Se você puder ficar em pé, vamos ficar em pé e ler juntos. Vamos lá? No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Por intermédio dele, a vida estava nele, e a luz resplandece nas trevas. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de todos virem por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, no seu nome, os quais nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos como do unigênito do Pai. Amém. Vamos orar mais um instante. Santo Deus, te louvamos pela tua palavra inspirada, a tua palavra que é a verdade do alto. Essa palavra é divina, ela vem dos céus até o coração do teu povo. Ó Senhor Deus, aplica a tua palavra à nossa vida, que possamos compreendê-la e viver por meio dela, e que o teu nome seja glorificado. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Irmãos, podeis sentar. Então estamos, queridos, falando aí nesse momento sobre esse texto onde fala sobre a encarnação do Verbo de Deus, o Deus Filho. Deus Pai, o Criador. Deus Filho, aquele que foi enviado como o nosso Salvador. E o Deus Espírito Santo, o Santificador. Então, a Trindade Santa de Deus está sempre em ação. Deus, quando enviou o Filho ao mundo, esse é o sentido do Natal. Porque Deus enviou Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele é o Redentor, Ele é o Deus que se tornou homem.
Então nós vemos aqui o verso 14 desse texto, do capítulo 1 de João, diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele é o Filho de Deus. Jesus não é filho, Maria não é mãe de Deus, ela é mãe de Jesus, o homem. Porque nós sabemos que esse Deus, esse mistério da encarnação, a nós a compreensão da presença desse Deus que se fez homem, esse Deus que é o princípio de todas as coisas. Jesus não foi criado, Ele é o Criador, Ele é o Deus eterno. O Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito é o único Deus em três pessoas. É o mistério da Trindade. E aqui temos o Deus que aporta a terra, Ele vem até nós. E a missão de Jesus, demonstrando o seu amor, é exatamente morrer a nossa morte. O apóstolo João, irmãos, mais do que todos os outros evangelistas que encontramos aqui, Marcos, Mateus e Lucas, o apóstolo João é o que apresenta a divindade de Jesus. Nós temos falado isso para os irmãos. Então, não tem apóstolo, discípulo, comentarista dos evangelhos, inspirado por Deus, que apresente Jesus como o Deus encarnado. E o apóstolo João, exatamente, ele apresenta que esse verbo era no princípio, ele estava com Deus, ele era Deus, mas ele veio até nós. A grande prova do amor de Deus está exatamente em seu Filho. Aquele texto que nós conhecemos, inclusive está no finalzinho do boletim, quando nós colocamos aqui, o verdadeiro significado do Natal é o amor. Porque o texto de João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Deus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Natal significa o nascimento do Salvador. Natal significa a esperança de vida. Natal significa o Deus que nos amou a ponto de entregar o seu Filho. Deus, quando olha dos céus à terra, ele não consegue enxergar, ele não vê que há possibilidade de salvação, de redenção, de transformação de vida, que se não fosse pelo seu Filho. Então a missão de Jesus foi nos trazer a vida eterna. No prólogo do seu evangelho, João diz que no princípio era o verbo. Observe o verso 1 do texto de João, nesse texto que acabamos de ler, o verso 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e esse verbo era Deus. Ele mostrando que Jesus é a essência de toda a existência. Ele estava com Deus, Ele é o Deus Criador. Quando nós vamos para o livro de Gênesis, nós vemos a narrativa da criação, encontramos esse verbo autoritativo, criando, quando diz aqui o texto: no princípio criou Deus os céus e a terra porém estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E viu Deus, e disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus de dia a luz, e trevas à noite. E aqui disse Deus: haja firmamento. E esse Deus que é o Deus criador e sustentador é exatamente o Deus triuno. Então esse Deus encarnado é o Deus do princípio de todas as coisas. Quando nada existia, Jesus é o Criador. Diferente dos anjos, os anjos são seres celestiais que foram criados para a glória de Deus. Mas Jesus é aquele que nem o céu dos céus pode conter. É Ele que é revestido de toda a glória. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, Ele tem a mesma essência, a mesma glória, a mesma divindade. Ele é Deus. E é exatamente isso que o apóstolo João declara. E depois de falar que o verbo foi o agente criador e também doador da vida, o evangelista João afirma no verso 14 essa verdade bendita: Ele se fez carne, ou seja, Ele vestiu pele humana, Ele se esvazia da sua glória, assumindo a forma de homem pecador, a forma de um pecador, mas Jesus não tinha pecado, Jesus jamais cometeu pecado. A diferença de Cristo para os outros homens, para toda a humanidade, é exatamente que Ele é o Deus divino. Ele não tem culpa e nem pecado. A impecabilidade de Cristo é um tema das Escrituras, da doutrina. Ele é o Deus verdadeiro, justo e santo. Porque se Jesus houvera pecado, se Jesus houvera transgredido a lei, não haveria possibilidade dele ser o nosso Redentor.
Nesse texto nós observamos exatamente isso, que antes da encarnação do Verbo, que ele já existia desde toda a eternidade, ele estava em comunhão com o Pai. Meus irmãos, o mistério da encarnação apresenta um Deus que se revela para o seu povo com amor, com graça e com misericórdia. A igreja é a instituição na terra que foi estabelecida pelo próprio Deus. Antes de Cristo, através dos profetas que Deus levanta no passado, onde nós encontramos essa revelação no Velho Testamento, desde Gênesis até Neemias, Deus levantou homens e entregou a sua palavra, a sua lei, para que o homem observasse os seus estatutos, os seus oráculos, para que, observando a lei e os seus mandamentos, o homem pudesse viver em paz e comunhão com Deus. Mas o pecado é tão maligníssimo, é tão mau, que faz com que o homem não consiga cumprir aquilo que a lei de Deus estabelece. Por isso que Deus envia o seu Filho ao mundo. A missão de Jesus é exatamente fazer a reconciliação entre nós e Deus, porque havia uma barreira de inimizade que impedia do homem chegar-se a Deus. A despeito de termos a sua lei estampada diante dos nossos olhos, o homem não consegue viver cumprindo a lei de forma perfeita e plena por causa do pecado, por causa dessa natureza totalmente caída. Por isso que Jesus veio com a missão de ser o nosso Redentor. Aqui está o sublime mistério do Natal. O eterno Deus entrou no tempo, Ele veio habitar conosco, Ele veio morar conosco. O Deus que é o Deus transcendente, ou seja, Ele que não podemos tocar nem ver. O Deus que é Espírito, como nos mostra as Escrituras, Ele se torna agora um Deus imanente, um Deus presente, um Deus palpável. E o exemplo de Cristo entre nós é a essência da verdade de Deus. A oração sacerdotal em João 17 mostra exatamente aquilo que o Senhor, o Filho, falando com o Pai, diz: Pai, eu demonstrei aos homens a tua glória, eu apresentei, eu fui fiel, eu cumpri os teus estatutos, agora glorifica o teu Filho, assim como eu te glorifiquei. E o Senhor intercede pela sua igreja. Jesus ali, aquela é a oração mais magnífica encontrada do Filho, do Deus Filho falando com Deus Pai, acerca da sua missão cumprida. Jesus recebeu a missão do Pai de morrer o nosso pecado. E aqui, irmãos, a palavra que João emprega, exatamente na presença desse Deus encarnado, é que Ele é o Deus, o Logos eterno que habitou entre nós. Irmãos, se você quer conhecer a Deus, se você quer, de fato, muitas pessoas perguntaram a Jesus para que revelasse o Pai, para que apresentasse a Deus. O próprio Moisés, o profeta, pediu para que Deus se revelasse a ele. E Deus habitava com o seu povo no meio do tabernáculo. O povo apenas tinha a compreensão de quem era Deus, um Deus justo e santo. Mas quando Jesus veio à terra, o homem pode enxergar a Deus, porque Deus disse: olha, quem ver a mim, vê ao Pai. Porque nós sabemos que Tomé, aquele dos discípulos do Senhor Jesus, ele que de fato não existia gente mais duvidosa ou mais incrédula do que Tomé entre os discípulos. Ele disse que só creria em Cristo se ele visse os seus cravos e o seu lado, porque ele não acreditava que Jesus houvera ressuscitado. E José e aquele discípulo, ele, quando Jesus se aproxima dele e se apresenta vivo de forma incontestável, ele glorifica a Deus. E Jesus diz: mais bem-aventurado aqueles que não viram e creram. E todos nós que não vimos a Cristo, mas cremos na revelação bíblica, somos mais do que bem-aventurados. Porque crer em Jesus, irmãos, não é algo que eu e você produzimos do nosso intelecto, é um dom da graça. Nós só cremos em Deus porque o seu Espírito habita em nós, porque Deus nos escolheu, Deus nos separou para que crescêssemos nele. É exatamente isso que diz na primeira epístola desse mesmo evangelista João, no capítulo 4, verso 2 e 3. Diz assim o apóstolo João, na sua primeira epístola: nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, este é de Deus. E diz mais, o verso 3: e todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito
do anticristo. Nos nossos dias, como no passado, em tantas filosofias dos homens, há muitos que negam a divindade de Cristo. Muitos dizem que Jesus foi um bom profeta, que foi um homem sábio, até fazia prodígios, mas não poderia ser Deus, porque Deus, não era possível que um Deus divino se tornasse humano, porque segundo a filosofia gnóstica, ele demonstrava que a carne é má, era impossível que um Deus bom, justo e perfeito pudesse habitar num corpo pecador, pecaminoso. Mas esse mistério da divindade, dessa natureza divina de Cristo, ela não se separa da sua natureza humana. É exatamente isso, irmãos, que esse texto aqui mostra. Aqueles que não reconhecem Jesus como Deus, como Filho do Deus Altíssimo, esses, de fato, não procedem de Deus. Deus enviou o seu Filho, esse verbo que se fez carne, no Evangelho de João, encontramos a gloriosa proclamação dessa humanidade de Cristo, em perfeita harmonia com a sua divindade. Nós precisamos entender que ele teve que se tornar homem exatamente para cumprir toda a lei de Deus. Ele nasceu, como nós vimos hoje, o pastor Dário pela manhã, lendo o texto de Lucas, mostrando que Jesus nasceu por obra do Espírito Santo no ventre de Maria, aquela mulher que foi separada por Deus. Maria era uma mulher como qualquer outra mulher. Maria não era divina. Maria era uma mulher santa, separada, que conhecia a lei, que temia a Deus, e Deus a separou para uma missão, dar a luz ao ente santo. E Jesus nasce por obra do Espírito. Nós sabemos que não houve concepção marital, não foi o relacionamento dela com José que deu a luz a Jesus. Ela foi operada ali pelo Espírito Santo, porque aquela foi exatamente a revelação que foi dada desde os profetas, desde todos os profetas anunciando que o Filho de Deus viria ao mundo. Em Jesus, irmãos, nós temos visto exatamente essa verdade. Ele é o Deus Filho que veio com a missão de nos salvar. E precisamos entender que a missão da igreja é pregar que Jesus Cristo é o Senhor. Quando nós confessamos que Jesus é o Senhor da igreja, é o Salvador da igreja, a missão da igreja é proclamar essa verdade. Mas para que eu possa pregar acerca de Cristo e essa verdade, eu preciso crer e me entregar ao Senhor. Eu preciso me entregar nas mãos de Cristo, confessá-lo como meu Senhor e meu Salvador. Em Jesus, o Verbo Criador de Deus, Ele que é exatamente a imagem do próprio Deus. Aqueles que disseram que queriam que Deus fosse visível e se apresentasse diante deles, Jesus apresenta a Deus através da sua vida, do seu testemunho, do seu exemplo, da sua misericórdia. Aqueles que viram a Cristo, o Jesus de Nazaré, eles de fato puderam ver a essência, a verdade de Deus estampada em seu Filho. O fato de que Deus tenha vindo à terra para viver e morrer pelos homens não é algo que nos traga à humanidade o merecimento dessa vida eterna, dessa salvação. Porque imagine o Deus santo, perfeito, o Deus que não tinha pecado, o Deus que não cometeu pecado, morrer por pessoas que estavam em guerra com Deus, separadas da graça por causa do pecado. Então, quando nós vemos que Deus, em seu amor demonstrando através do seu Filho que morre na cruz pelos nossos pecados, mostra o ato do amor de Deus pela sua igreja. A igreja do Senhor, irmãos, recebe de Deus essa dádiva da vida eterna. Jesus não precisou falar aos homens a respeito de Deus. Ele apenas precisou mostrar aos homens como é Deus através da sua própria vida. Jesus era um exemplo de um homem piedoso, de um homem de oração, de um homem que demonstrava amor, perdão e misericórdia. Jesus é exatamente a essência da verdade de Deus. Esse ato de puro amor da parte de Deus em seu Filho é notável em todos os escritos e todos os profetas e nos evangelhos. Os evangelhos nos mostram de forma clara e objetiva esse Deus que habitou entre nós. Jesus não precisou falar aos homens, ele demonstrou ser Deus. Irmãos, observem comigo o verso 1 desse mesmo texto de João, quando diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele diz que ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. É exatamente aquilo que nós lemos em Gênesis. Toda a criação, o Senhor estava presente e ele é o Criador de todas as coisas. Jesus é tanto Deus como um homem. Como poder explicar esse mistério da encarnação divina de Cristo? Então, depois que João aqui apresenta a perfeita divindade de Cristo como verbo de Deus, ele também vai nos apresentar a sua perfeita humanidade. Porque diferente do Deus Pai e o Deus Espírito, Jesus agora tem um corpo humano. Esse Deus homem. E nós sabemos que após a sua morte e ressurreição, ele também ressuscita no corpo humano, mas agora um corpo glorioso. Não mais um corpo pecaminoso, mas um corpo glorioso, sem pecado. E Jesus vai aos céus, exatamente nessa forma, essa forma gloriosa. E essa é a forma que todos os eleitos de Deus terão no dia do Senhor voltar para buscar o seu povo. Todos nós seremos transformados no corpo glorioso, à semelhança do corpo de Cristo. Observe que ele ainda passou 40 dias na terra com os seus discípulos, e ele comia, bebia, pregava e instruía, até o dia em que mostra o João capítulo 14, ele subindo aos céus e dizendo aos seus discípulos: da mesma forma que viste o Filho do Homem subindo aos céus, ele voltará para encontrar com a sua igreja. E aquilo trouxe ainda mais alegria e fervor para a vida dos discípulos, porque aqueles homens não mais temiam a morte. Então, meus irmãos, nós observamos que Jesus é Deus de Deus, ele é luz de luz, ele é coigual com Deus, ele é coeterno, consubstancial com o Pai, ou seja, ele é da mesma natureza. Ele tem o mesmo poder, a mesma glória. Ele é o Deus eterno. Os atributos de Deus, eles são os atributos de Deus diferentes daquilo que o Deus que se apresenta para o homem. Ele é o Deus eterno, o Deus onisciente, o Deus onipotente. Jesus, como Deus homem, ele tem esses mesmos atributos do Pai, o Deus eterno. Então, meus irmãos, 3 verdades eu quero apresentar acerca desse texto que lemos. Exatamente o verso 14 é que eu quero poder nos deter aqui com os irmãos, quando o apóstolo João, ele reafirma o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. E diz o texto: o verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo aqui, ele tem um sentido muito especial. Esse logos, essa palavra que era criadora, essa palavra que fez as coisas que nunca existiam, tomasse forma e existência, agora habitou conosco. Ele agora veio fazer morada. Ele não se fez no sentido do que ele não era, mas o que ele sempre foi. O verbo se fez carne. Ele era o Deus e ele continua sendo Deus. O verbo se fez carne, ele permanece na mesma essência do Deus eterno. Ele tem os mesmos atributos de Deus. Então a segunda pessoa da Trindade, irmãos, ele assume aqui a natureza humana, sem deixar de lado a sua natureza divina. E o apóstolo João, nas suas epístolas, no capítulo 1 e no capítulo 4 da primeira epístola de João, ele mostra a essência e a verdade de Deus, o Deus que é amor. E todo aquele que diz que ama Deus, se não tiver esse amor de Deus para com seus próximos, ele é mentiroso. Porque todo aquele que conhece a Deus, ama ao seu irmão. E essa essência de Deus, esse amor divino de Jesus pela sua igreja, pelo seu povo, é exatamente a imagem de Deus em sua vida, é a essência desse Deus eterno. Então, irmãos, nós que fazemos parte da igreja do Senhor na terra, nós precisamos entender que o Deus a quem nós servimos e cremos é um Deus de amor. E esse Deus de amor faz com que eu e você sejamos constrangidos por esse mesmo amor, sejamos transformados por esse amor. E a igreja só pode proclamar o Evangelho, só pode anunciar as boas novas de salvação, só pode viver uma vida de santidade, uma vida de piedade e de graça, se conhecer a Deus e se quedar aos seus pés.
E Jesus é a essência de Deus, porque Jesus demonstrava essa natureza do amor em sua caminhada, em seu ministério, em sua pregação, em sua vida, em sua essência. Por onde Jesus passava, as pessoas ficavam encantadas, não apenas com os seus prodigiosos milagres e feitos, mas com suas palavras, porque Jesus falava como quem tinha autoridade. Jesus falava não palavras para agradar o ego dos homens, mas para glorificar a Deus no céu. Então nós observamos na natureza divina de Cristo que os homens não compreendiam como ele poderia fazer tantos milagres e prodígios. Filho de um carpinteiro que nasceu numa cidade de Nazaré, uma pequena cidade da Galileia, e aquele homem que ninguém sabia da sua genealogia, ele não vinha de nenhuma família real ou de importância. Então, como o próprio Jesus disse, não há profeta sem honra, senão da sua terra. Mas Jesus, ele tinha a missão de anunciar o Evangelho. E Jesus encantava as pessoas pelo poder de Deus, pela divindade do Senhor que nele havia, porque ele é o Deus de amor. As duas naturezas de Cristo, a divina e a humana, estão presentes de forma imutável. Elas não se separam. A imutabilidade de Cristo significa que ele é Deus e que ele é homem. A imutabilidade de Cristo mostra que ele também não pode mudar na sua essência da verdade. Esse Deus que é inconfundivelmente santo, de amor, de graça e de justiça. É interessante quando os homens, querendo pegar Jesus em alguma falta na lei, ou se ele não cometesse um erro na lei, ele iria cometer um erro na falta da misericórdia, da piedade, do amor e da justiça. Aquele momento em que lança aquela mulher aos seus pés, aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, e que a lei determinava que ela fosse ali apedrejada e morta pelo seu crime. E Jesus, naquele momento, naquele tribunal dos homens que foram colocados ali, de forma para muitos poderia ser pego de surpresa, mas Jesus conhecia o coração dos homens, e a missão de Jesus foi demonstrar o amor de Deus. E aquela mulher, quando foi lançada aos pés de Cristo, ele disse àqueles homens: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E Jesus demonstra o amor de Deus estampado na sua lei, porque a lei que diz que devemos amar é a lei também que diz que não devemos matar. É a mesma lei que diz que devemos perdoar. É a mesma lei que diz que devemos demonstrar ao nosso próximo aquilo que queremos receber para conosco. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, se aquela mulher merecia o perdão, como eu quero o perdão, eu devo oferecer perdão. E Jesus mostra a essência da divindade, da palavra de Deus, na sua própria vida. E a igreja do Senhor nos nossos dias precisa conhecer as Escrituras e viver de acordo com ela. Porque muitas pessoas têm vivido talvez um cristianismo insosso, um cristianismo sem sabor, um cristianismo que não traz luz, um cristianismo que não dissipa as trevas. E Jesus, quando veio ao mundo, ele veio dissipar as trevas. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E os homens, quando ouviam Jesus ter essas afirmações, eles ficavam com inveja. Eles olhavam: quem é este homem que pode afirmar ser igual a Deus, sendo ele um pecador? E muitas vezes os homens questionavam a atitude, o comportamento e o procedimento de Jesus. E por isso que muitas vezes Jesus agiu com poder e glória para exaltar o nome do Senhor, quando ele fez prodígios e milagres, para que os homens pudessem saber que ele tinha autoridade para perdoar pecados. Jesus também curava das enfermidades que os homens eram acometidos. Então, meus irmãos, o fato do Filho de Deus ter se esvaziado e assumido a forma humana, essa forma humana de Cristo é irreversível. Ele foi aos céus de um corpo glorioso, Pai e do Espírito Santo, porque o Deus Pai é em Espírito, mas o Deus Filho é o Deus que se tornou homem, e na sua ressurreição ele assumiu a forma desse corpo glorioso. E quando nós formos habitar com o Senhor no novo céu e na nova terra, todos nós teremos esse corpo revestido de glória. O Deus Filho, irmãos, ele é o Deus divino. Ele se uniu à plenitude do Pai. Ele está assentado à destra do trono de Deus. E ele é a verdadeira mensagem e propósito do Natal. Deus enviou o seu Filho para ser o nosso Redentor. O Verbo eterno,
esse é o Deus pessoal divino, que está conosco todos os dias. Essa foi a promessa que ele disse à sua igreja: estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse mesmo Jesus intercede pelo seu povo todos os dias diante do trono de Deus. Naqueles momentos que nós temos falhado, naquele momento que nós temos tropeçado e caído em pecado e entristecido a Deus, quando nós oramos, o próprio Jesus intercede por nós. O Espírito Santo que nos santifica e nos conduz. A palavra de Deus, ela nos santifica. A comunhão com Deus Filho nos traz para junto do Pai, porque Jesus disse que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ele é aquele que é o nosso mediador, o nosso intercessor. Ele é o Deus eterno. E nós vamos ver também, irmãos, que esse mesmo Deus que o texto aqui mostra que se fez carne e habitou entre nós, Ele também é o verbo que trouxe a salvação para toda a raça humana. E essa salvação, o texto diz no verso 14, parte B, quando ele diz: cheio de graça e de verdade. Essa de fato é a natureza de Cristo. Ele é cheio de graça e de verdade. Essa graça significa o favor que eu e você não merecemos, o favor da salvação, da misericórdia e da redenção. Esse é o Deus de graça. Jesus manifestou-se cheio de graça e de verdade, quando aquele texto que eu falei para os irmãos, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa verdade significa que toda a verdade acerca da justiça provém, emana do trono da graça que nós encontramos nas Escrituras. Esses dois grandes conceitos, graça e verdade, que encontramos nesse texto, não podem ser separados. É exatamente isso, ele é cheio de graça e de verdade. Só existe um nome que nos concede vida e perdão dos pecados e salvação. E esse nome não está em Maria ou José ou em nenhum dos apóstolos ou nenhuma das pessoas aqui na terra. Esse nome se encontra naquele que veio dos céus. É Cristo Jesus, o Nazareno. E aqui nesses dois grandes conceitos, nós vamos ver a perfeita harmonia em que encontramos graça. É um dom completamente imerecido que eu e você não temos condições de receber se não for por intermédio de Cristo, se não for pela cruz do Calvário, se não for pelo sacrifício perfeito e pleno de Cristo. Os sacerdotes ofereciam sacrifício em prol do povo, como ordenados por Deus. O sacrifício do sacerdote era apenas uma sombra daquilo que haveria de se cumprir no sacrifício perfeito e único e de uma única vez, através do sacrifício de Jesus. O fato de Jesus ter vindo ao mundo para morrer na cruz pelos pecadores é um fato incontestável, de qualquer condições de termos merecimentos acerca disso. Aqui mostra a graça de Deus. Por isso que Paulo diz que nós somos salvos tão somente pela graça. A suficiência de Cristo, que alcançou para mim e para você essa vida eterna. Essa graça bendita de Deus foi providenciada pelo Pai. E quando Jesus está naquele momento que nós conhecemos, ali do Getsêmani, naqueles últimos instantes em que ele está para ser entregue na mão dos pecadores, ele faz a oração ao Pai. E ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, passa de mim essa morte maldita, esse momento de sofrimento. Mas ele diz: não seja feita a minha vontade, sim a tua vontade, porque foi o Pai que entregou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Qual dos pais aqui presentes poderia entregar o seu filho para morrer por criminosos, por pecadores, por homens maus, ímpios, por inimigos? Pois Deus mostra o grande amor, a prova do seu amor, de ter entregue o seu Filho para morrer em nosso lugar. Isso chama-se graça. Mas Jesus também é a verdade de Deus. Nele se cumpriram todas as profecias e dele falaram todos os patriarcas e profetas. Ele é a verdade de Deus. Ou seja, tudo quanto Jesus falou e fez é aprovado por Deus. É a vontade do Pai que ele cumpriu aqui na terra. E o texto diz que para ele aponta todos os sacrifícios. Ele, como diz alguns teólogos,
Jesus é a exegese de Deus, Ele é a própria interpretação do Deus eterno. Aqueles que viram a Jesus, viram a Deus. Aqueles que puderam testemunhar acerca de Cristo, eles conheceram a essência desse Deus que é amor. Então, se você quer conhecer o Deus de amor e o Deus de justiça, olhe para Jesus, o Nazareno. E aí você está olhando para o Pai. Em Cristo estão escondidos, irmãos, todos os tesouros da sabedoria. Em Cristo nós vemos e encontramos a verdade máxima de Deus. Ele é a verdade. Então, se você quer encontrar-se com o Pai e viver na verdade, conheça a Cristo, leia os Evangelhos, observe os ensinamentos e a prática da vida do Senhor. Em último lugar, irmãos, nós vamos ver também que o Verbo veio revelar a glória do Pai. É isso que diz o finalzinho do verso 14: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele é o Filho único de Deus. Ele é exatamente a representação do próprio Deus entre nós e seu povo. Em Jesus vemos a glória de Deus sobre os homens, porque Jesus é a exata expressão do ser de Deus. O ser de Deus que é de santidade, o ser de Deus que é de glória, o ser de Deus que é de onipotência, o ser de Deus que é o Deus soberano, está em seu Filho Jesus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, quando você, observando os Evangelhos, olhando a Cristo, o seu testemunho, a sua vida, as suas obras, os seus prodigiosos feitos, você está olhando a essência do próprio Deus que criou os céus e a terra. Ele é a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas, porque Cristo é semelhante ao Pai. Então, os atributos de Cristo são os mesmos atributos do Pai e do Espírito Santo. Esse é o Deus eterno, é o Deus infinito, é o Deus soberano, é o Deus onipotente, onisciente, onipresente. Todos esses atributos de Deus Pai se encontram no Deus Filho. E nós podemos ver isso com todos os prodígios que Jesus fez. Jesus tinha poder e domínio sobre os ventos, sobre os mares. Jesus tinha poder sobre os demônios. Jesus tinha poder sobre todas as coisas, porque Ele é Deus. Ainda que os homens neguem essa verdade. Existem muitos nos nossos dias, muitas religiões por aí afora que muitas pessoas não sabem, mas que negam a divindade de Cristo. E o texto diz que esses são malditos, são aqueles dos quais vem do anticristo, todo aquele que negar a divindade do nosso Salvador. E o Senhor compartilha com o seu povo os atributos comunicáveis, que é o amor, a bondade, a misericórdia. Esses atributos que Deus comunica com o homem de justiça e de santidade é que nos faz sermos semelhantes a Deus. Ele nos criou a sua imagem e semelhança, e nós sabemos que o pecado, ele desfocou essa santidade, essa perfeição. Por isso que, enquanto aqui vivemos, devemos buscar uma vida de santidade a exemplo de Cristo, uma vida de justiça a exemplo de Cristo, uma vida de pureza a exemplo de Cristo. Devemos ter uma vida pautada na verdade de Deus. O Evangelho que a igreja prega, irmãos, não é outro senão que Jesus Cristo é o Senhor, Redentor e Salvador da sua igreja. Então, quem ver a Cristo vê o Pai, pois Cristo, Jesus e o Deus Criador são uma mesma pessoa. É o Deus Pai e o Deus Filho. Ele é cheio de graça e de verdade. Ele veio para trazer a nós a plena glória de Deus. Ele veio cumprir aquilo que toda a lei e suas demandas exigiam dele. A missão de Jesus, irmãos, aqui na terra não foi fácil. Porque ele não veio apenas ser aquele que conhecia a lei e ensinar a lei, mas ele veio para cumprir a lei, para ser o exemplo da lei. É por isso que Paulo disse: sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Paulo olhava para Jesus como seu Senhor e seu Mestre. E foi essa lição que o Senhor Jesus deixou, a última lição dele para os seus discípulos, aquela lição de humildade, quando ele lava os pés um dos outros e diz: assim como eu vos fiz, façais uns aos outros. A lição de servo, daquele que se esvaziou de toda a sua glória para servir a casa do Senhor, a igreja, os santos. A igreja deve ser constituída de homens e mulheres tementes, santos, misericordiosos e piedosos, que devem se ajudar mutuamente, interceder um pelos outros, orar um pelos outros.
viver em paz. A igreja de Atos dos Apóstolos, o registro do livro de Atos mostra uma igreja que crescia na graça, no conhecimento, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios eram feitos por aqueles irmãos, porque eles temiam a Deus, porque eles andavam na lei do Senhor, porque eles conheciam ao seu Senhor. E nós precisamos saber que o Senhor espera encontrar uma igreja santa. Eu quero concluir dizendo para os irmãos que essa mensagem de Natal sobre a encarnação do Verbo de Deus apresenta-nos exatamente que a encarnação do Verbo não é a causa da graça de Deus, mas a encarnação do Verbo é o resultado da glória de Deus entre nós. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse ou condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. Porque Deus nos amou de tal maneira que entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar. Jesus veio ao mundo não para mudar o coração de Deus, mas para revelar-nos o infinito amor de Deus pela sua igreja. A prova do amor de Deus está em seu Filho. E essa prova é o amor eterno de Deus. Essa mensagem do Natal, irmãos, mostra e aponta para o nascimento do Salvador, a redenção do seu povo através da sua missão. Jesus, Salvador dos homens, Salvador do seu povo. Deus se fez homem, o Senhor dos senhores, Ele se fez servo. Aquele que é santo se fez pecado por nós, à semelhança de homem pecador, mas sem pecado. Ele é exaltado acima dos querubins, assumindo a forma de homem pecador, assumindo o nosso lugar. Ele foi o nosso fiador, Ele se colocou como maldição por nós. Ele assumiu a nossa culpa, Ele sorveu o cálice da ira de Deus. Ele se colocou, em nossa frente, recebendo de Deus toda a sua ira santa por causa do pecado. Morreu na cruz para nos conceder a vida eterna. Ele veio para revelar de forma eloquente, de forma indizível, o grande amor de Deus para com o seu povo. Então Natal significa a esperança que veio ao mundo de vida eterna, de salvação. É Jesus, o Nazareno, o Filho eterno de Deus. Então, irmãos, nós que somos crentes no Senhor, que cremos nessa verdade, devemos falar aos homens de perto e aos de longe que Jesus é o Salvador, que não existe outro nome do qual nós devemos anunciar que a vida eterna se encontra nele. Que o Senhor nos ajude, irmãos, nessa caminhada, a compreender essa mensagem da encarnação do Verbo, a vivermos um evangelho pautado nas Escrituras, a sermos de fato discípulos do Senhor, que vive o Evangelho, que prega o Evangelho e que glorifica a Deus com a verdade do Evangelho. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém?